Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia, né? Agradecendo toda a audiência do nosso estado de Rondônia, de outros estados, né? Até audiência internacional aí, sempre agradecendo a quem nos acompanha, até de fora do país. Agradecendo também às empresas, né? Parceiras e patrocinadoras do Momento Chave Podcast. Essas empresas que dão todo o suporte, né? Para que desde lá, 15 de novembro, né, o primeiro episódio com meu pai, José Roberto Jesus, desde lá, isso só é possível graças ao apoio dessas empresas, né, parceiras e patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast. Algumas já vieram e já mantiveram a parceria por um tempo, já saíram, outras virão, né, então, e muitas desde o começo, né, em especial agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários e a Rolim Net Fibra, presentes com o Momento Chave Podcast desde antes mesmo, né, a gente ter a data de gravação do primeiro episódio, né, com o meu pai. Então agradecer em especial a Farol, a Alvorada e a Rolinete Fibra, mas agradecendo também a Credit Sudoeste, né, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias aqui, em especial ao Júnior, que é quem comanda tudo aqui, e ao Max, que é lá por Cacoal. A Master Copiadora, né, que é quem fornece esses kits sensacionais aí, personalizados para os nossos convidados. E a Lindágua, nossa fábrica genuinamente rondoniense, né? Hoje eu trago aqui, já vou apresentar para vocês, sem mais delongas, porque o papo vai ser bacana, é a Nêmora Selma. A Nêmora, muito conhecida aí da nossa família, com certeza minha irmã vai assistir esse podcast também, para relembrar um pouquinho, né, como é que foi. Estive presente nas fotos das minhas sobrinhas com a Nêmora, e hoje o papo vai ser muito interessante sobre esse mundo da fotografia, né, como é que foi um pouquinho da trajetória dela. Nêmora, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast. Obrigada. De antemão já agradeço a sua disponibilidade em bater um papo aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. E creio que vai ser um papo muito legal. E realmente, lembrando aqui, 12 anos atrás, estávamos ali registrando a chegada da Isabela. Eu estava até de barrigão, nós duas juntas. Tem até uma foto de nós duas juntas, com a barrigona grande. Isabela também é de agosto. E de lá pra cá foram tantos registros. Isabela, depois a Alice. Depois a Alice. Lembro mais da Isabela, porque na época nós duas estávamos gestantes. Mas a Alice veio perto também da minha segunda filha. Foi, assim, bem próxima. A Alice é de 2017. 17, isso. A minha também é de 2017. Caramba, então, quanta semelhança. Semelhança. Então, foi muito bacana registrar. Sempre ela muito querida. Toda a família, né, muito querida. E foi um prazer sempre registrá-las. Nêmora, pra gente começar um pouquinho, né, antes de entrar nesse nicho seu, né, de atuação, eu sempre comento com os convidados aqui no começo que a audiência gosta um pouquinho de histórias, né, gosta de ver, porque quem olha a Nêmora hoje não sabe o que passou na cabeça da Nêmora, né, para ir para esse segmento, né, como é que foi um pouquinho da trajetória ali. Se você quiser dar uma pincelada pra gente, como é que você decidiu começar nesse segmento? Há quanto tempo você está, né? Para quem ainda vai nos assistir e não conhece seu trabalho, não te acompanha, quanto tempo você está nesse segmento? Olha, nesse segmento tem bastante tempo. Para quem não sabe, essa curiosidade, eu sou filha de fotógrafo. Então eu nasci nesse universo. Os meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, são fotógrafos. Então eu nasci nesse universo, eu cresci nesse universo. E bem nova eu já comecei a trabalhar ajudando ele. Então, a minha carreira solo, ela tem 8 anos, mas eu comecei com esse segmento, com fotografia há muito tempo já. Esses dias eu até brinquei que eu vi uma criança, um adolescente que tá maior que eu, e a mãe olhou pra mim e falou assim, você registrou ele na minha barriga? Eu falei, gente do céu. Aí entrega a idade, como né? assim? Eu tenho 18 anos, a conta não fecha. Mas, na verdade, já tem bastante tempo que eu estou nesse trabalho, e aí a gente foi afunilando. Eu fazia todos os tipos de fotografias, e com o tempo eu fui afunilando e ficando nesse nicho de fotos de maternidade, gestantes, famílias e bebês. E é o que eu sei fazer, eu sou muito feliz fazendo isso. Nêmora, utiliza-se muito o termo fotógrafo profissional, né? E você que tem uma vivência muito grande ali de estúdio e tudo mais, até ter um trabalho independente, na sua visão, o que diferencia alguém, por exemplo, que está começando na fotografia
E para poder dizer que aquela pessoa é um fotógrafo profissional, Profissional. como é que é essa virada de chave? O que que diferencia, por exemplo? Se eu fosse começar a fotografar, pegar uma máquina na mão aqui e começar com a prática, o que que ia me diferenciar de dizer eu sou um fotógrafo profissional? O olhar. Eu acho que O esse olhar, eu acho que é conseguir captar a energia da foto, o sentimento da foto. Eu até bato muito nessa tecla. Eu creio que seja o meu diferencial essa questão de captar o sentimento. De quando você olhar uma foto, ela conseguir expressar o sentimento daquela pessoa, daquela família, naquele momento que elas estavam vivendo através daquela fotografia. E quer queira ou não, não é como uma foto que você tira do celular, por exemplo. Você vai ali, você tira a foto do celular, por mais que ela tenha uma qualidade excepcional, esse olhar não é todas as pessoas que têm. Então, eu acho que o que diferencia a fotografia profissional de uma fotografia convencional é o olhar que o fotógrafo tem, é a forma que o fotógrafo olha, é como ele registra. Tanto que existe dentro do nicho da fotografia vários estilos de fotografia. Existe aquela fotografia mais jornalística, que é aquela fotografia muito posada, aquela fotografia muito montada, e o estilo que eu escolhi trabalhar é essa fotografia que registra mais esse sentimento, que capta o que tem ali, aquele momento, aquela fotografia espontânea que consegue trazer aí esse sentimento genuíno de você olhar para aquela foto e sentir o amor, sentir no olhar da criança, o que ele estava sentindo naquele momento, sabe? Então, eu acho que isso traz essa diferenciação da fotografia profissional, ainda mais no meu nicho em si. Exato, né? E essa questão do olhar, você pegou isso bastante com seus pais? O que que você carregou de mais... Com certeza. De maior característica, assim, de repente, pro seu trabalho independente? O que que você pegou de características deles? Do meu pai, até você conhece, você vai poder confirmar, alegria. Ele sempre tem essa alegria, esse sorriso no rosto. Ele sempre fotografa aqui atrás com um sorriso. E eu acho que isso é o que torna a fotografia ainda mais espontânea. E eu trouxe isso, assim, dele, assim, dessa alegria mesmo, de fotografar sempre sorrindo, de fotografar sempre espontâneo, porque eu falo que num ensaio, 50% é o cliente. Porque você tem que se soltar, você tem que estar ali vivendo esse momento intensamente. Mas os outros 50% vai de mim, vai do que eu, naquele momento, também vou sentir, do que eu vou passar para o meu cliente. E esses dias para trás, até assim, já contando a história aí, que eu não estava muito bem de saúde. Eu conseguia fazer o ensaio dessa cliente, mas eu não estava muito bem de saúde e isso estava me afetando emocionalmente, por eu não estar muito bem de saúde. E aí eu conversei com ela, muito querida, ela, Gabi, eu falei, vamos reagendar, porque eu tenho que estar 100% pro seu ensaio. E aí ela topou, ela é muito querida, e a gente reagendou, e no outro dia que a gente foi fazer o ensaio dela, né, a gente passou uma semaninha, eu tava 100%, eu tava ali, porque eu tenho que me entregar pro ensaio do cliente, porque daqui sai o que a pessoa vai sentir, eu acho isso muito importante. Então, a pergunta, o que eu peguei dele, assim, essa alegria, essa questão de alegria mesmo, de fotografar sorrindo e viver o momento com aquele cliente de uma forma intensa. Eu sinto muito o sentimento que o cliente sente. Eu sou muito intensa, sanguínea, assim, quente. E eu consigo sentir, desde uma fotografia que ela expressa um sentimento um pouco mais já teve um ensaio que eu fiz de uma família que tinha perdido o primeiro filho e a gente foi fazer as fotos do segundo filho. E aí, eles na gestação levaram itens desse nenenzinho e a mãe começou a chorar e eu não aguentei, eu chorei junto. E depois no ensaio newborn da nenenzinha, a gente colocou a fotinha na mãozinha. E no momento que eu coloquei a fotinha na mãozinha do irmãozinho, a nenenzinha sorriu. Sabe aquilo de você sentir assim no estúdio que chega arrepiou? A irmãzinha com a fotinha do irmãozinho assim, e ela sorriu. Então, assim, eu sou muito intensa, eu sinto muito essa intensidade de conseguir transmitir, mas conseguir sentir o que a pessoa tá sentindo no momento do ensaio. E isso, assim, acho que é o que me mantém viva no meu trabalho, é conseguir essa troca de sentimento. Porque é bem como você falou também, né, amor? Dependendo do ensaio, tem pessoas que são mais
fechadas, né? São. Talvez você já faz alguma brincadeirinha ali, a pessoa tá assim, Exatamente. então tem que respeitar também o cliente, né? Mas quando é espontâneo, aí Na fica verdade, 100% tudo. eu sempre jogo um pouco de espontaneidade. Por mais que a pessoa seja um pouco retraída, normalmente os papais, os Uhum. homens, eles são muito retraídos. E aí chega lá e a gente faz uma brincadeirinha aqui, outra ali, vai fazendo o possível para soltar. Então, por mais que a pessoa seja um pouco tímida, com um pouquinho de Sempre conversa, sempre, consegue. claro, tem cliente que a gente termina o ensaio que a gente deu tanta risada aqui, mas tem outros que eu respeito essa questão de ser um pouco mais tímido e tal, mas ainda assim a gente vai se soltando, porque e como eu falei pra você, 50% depende de mim, mais 50% é do cliente. Então, o 50% que depende de mim, eu vou trazendo esse ambiente no estúdio para que a pessoa se solte, para que ela se sinta mais à vontade. Até quando a gente vai fazer as fotos mais intimistas das gestantes, eu deixo por último. Porque elas sempre chegam um pouco ansiosas, um pouco nervosas. E aí Tenso vai ali, né? conversando, aí vai se soltando. E por final elas já vão assim, ficando mais à vontade. E já consegue modelar assim que por final elas vão fazendo a pose quase que sozinhas. Só vou clicando e vai fluindo. Nêmora, e como é que foi essa você optar por esse segmento, né? Porque, por exemplo, o Flávio atendeu meus pais, né, a questão da farmácia há muitos e muitos anos, e talvez a questão da fotografia lá atrás era mais externa, né? Talvez, posso estar enganado, mas hoje eu vejo que tem mais estúdios, né? O pessoal tá mais fotografando em estúdio, coisa que 15 anos atrás, quando o Flávio fotografava os jantares da farmácia, por exemplo, o fotógrafo era mais aquela questão de deslocamento. Tinha alguns poucos estúdios, né, na cidade. E aí, como é que foi essa questão de você se descobrir nesse segmento, né? Porque lá no começo você tem fotógrafo que o fotógrafo vai em um lugar, vai em outro, de repente faz um tipo de foto, faz outro. E em que momento você optou por seguir nesse nicho seu? Então, agora eu vou ir pra parte dessa perguntou a minha história. Agora vai entrar a minha história. Vamos lá. Eu, como eu falei pra vocês, eu sou filha de fotógrafo. E eu comecei a trabalhar com isso bem nova. E eu tive meu primeiro filho, continuei trabalhando com o meu pai. E aí, quando eu fiquei grávida da segunda filha, a gente passou por um momento muito complicado financeiro. O meu esposo tinha um trabalho e o trabalho dele teve alguns problemas também. Não conseguiu manter e ele teve que sair do trabalho. E a gente passou, assim, por um momento bem difícil. E aí, eu tinha 2 filhos. E eu pensava, se eu for pagar alguém para cuidar dos meus 2 filhos, e na época eu trabalhava só meio período e o meu salário não era muito alto, eu vou pagar para pessoa cuidar dos meus filhos o valor que eu ganho. E aí eu me vi um pouco sem alternativa. Foi uma época que eu tava gestante para ganhar neném já, e eu fiquei muito preocupada o que eu faria. E aí eu sempre amei muito o que eu faço, muito. Tanto que quando eu terminei os estudos, o meu pai queria pagar medicina pra mim fazer fora. Tava na época daquela moda, todo mundo No fazendo auge, medicina na Bolívia. E eu falei, Deus me livre. Eu fiz vários testes vocacionais. Eu tentei, assim, seguir um outro caminho, mas a fotografia, ela sempre me puxou muito. Parece que nada eu me encaixava. Só a fotografia. Tanto que na escola, a matéria que eu mais ia bem, artes, as professoras que assistem o podcast vai lembrar. Péssima em matemática, péssima em português, matérias, tudo que envolvia muito arte e, por incrível que pareça, ciências, porque eu sempre gostava dessa questão de artes, tudo que envolvia arte. E aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, e agora? Aí eu comprei uma câmera, que na época eu trabalhava com os equipamentos do meu pai, comprei uma câmera e comecei a fotografar, só que na época eu fazia na casa dos clientes, porque eu não tinha estúdio também. E aí eu comecei a ir na casa dos meus clientes e rápido explodiu, assim, de um modo que eu não consegui mais conter. Eu tava trabalhando muito, só que tinha pessoas que não eram da cidade e queriam fotografar comigo. Como é que fazia? Aí eu morava numa casa até muito simples e o meu primeiro estúdio foi nessa casa. O tamanho do cômodo, assim, dava tipo assim uns 2,5 por 3. Era muito pequenininho. E eu comecei ali meu estúdio. E eu comecei a trabalhar final do ano, trabalhar solo. E logo veio a sessão de Natal. A primeira sessão de Natal eu não consegui atender quem quis.
foi, assim, explosão. E dali pra frente foi indo as coisas de uma forma que só Deus mesmo pra fazer na minha vida, porque eu não conseguia imaginar. E aí, no outro ano, a gente já mudou pra um lugar maior, e de lá foi mudando pra um lugar maior, e as coisas foram acontecendo, assim, de uma forma que quando eu vi, eu já tava com o meu estúdio montado. Aquelas orações que eu tinha feito lá atrás, tudo que era o meu sonho, foi se realizando. E aí, eu tive o meu estúdio. Então, foi muito rápido, não deu nem tempo, assim, de pensar assim, ai, eu vou fazer uma fotografia assim, ou assim, foi muito rápido. Quando As eu coisas vi, foram eu já tava acontecendo, com o né? estúdio montado. Mas eu sempre fiz o externo também, inclusive eu amo a fotografia externa. Mas aí eu me especializei na de estúdio por gostar mais e também pelas coisas que são mais cômodas no estúdio, né? No estúdio o ambiente é climatizado, tudo mais controlado do que o externo. Mas ainda assim eu continuo com o externo também. E a facilidade, né, de ter artifícios ali, né, para conseguir colocar, né, no cenário também. Às vezes você vai no externo, ou se você não levar tudo, às vezes você não sabe se tem na casa do cliente, né? E não, o estúdio, ele é difícil. Eu falo que o estúdio, ele é um papel em branco que você desenha. E eu uso um papel, realmente, ele é um papel em branco. E a fotografia eu tenho que desenhar ela ali. É um papel branco. E aí eu desenho com luz, com pose, com sentimento. Então, eu fui estudando ao longo da minha carreira. Eu tenho vários cursos que eu fui estudando a luz. Então, eu uso luz natural, eu uso luz artificial. E eu vou moldando essa luz para que ela traga, dependendo do estilo que nós formos fazer a foto, que ela traga esse sentimento, essa produção. Se é uma foto mais ousada, uma luz mais dura, que a gente chama. Se é uma foto um pouco mais leve, a gente usa uma luz natural para trazer essa leveza. Então, e é difícil o estúdio. A fotografia de estúdio, realmente, ela é um pouco mais difícil, porque você tem que desenhar. Só que o externo, para mim, é difícil, porque eu gosto da fotografia externa, a raiz. Eu gosto que é de raiz? mato. Mato? Eu tenho umas fotos que eu amo, que eu tirei num terreno baldio, assim. O pré-casamento da minha irmã, não faço pré-casamento, mas o dela eu dei de presente. Eu fiz num terreno baldio, Bruno. Eu gosto daquela fotografia num lugar que não seja montado de um pasto, assim, de uma quiçaça. É o meu estilo. Eu amo. Só que também você tem que desenhar. Até recentemente eu fiz um ensaio que foi num pasto com uma mata de fundo. E aí jogamos uns tecidos, a cliente levou o gatinho dela. Então foi umas fotos assim, num lugar limpo. Esse lugar que tem muita montagem, lugar muito montado, não é o meu estilo. Eu gosto de pegar assim aquele lugar assim, que a pessoa fala assim, aqui não dá pra fazer uma foto, isso aqui. E é um lugar que eu gosto de fotografar. Então, tem esses desafios, viu? Sempre tem os prós e os contras. Sempre tem os prós e os contras. E é o desafio que aí é o que eu falei. É um plano em branco ali, é um mato que eu tenho que pensar no resultado final já, né? Exatamente. Nem aconteceu, já tem que pensar no resultado final. Mas eu acho que, como eu falei, é isso que diferencia, assim, o meu trabalho, como eu gosto disso, você tem que ser mais criativo. Tem que saber mais a produção que vai usar ali. Mas se você pensar, tanto o papel em branco quanto o mato ali, o que vai trazer mais presença é o quê? É o cliente. É o sentimento, é o cliente. Porque tá em branco ali. O mato é um mato. Mas o que vai fazer o protagonista da imagem, da foto, é o cliente. É aquele momento que tá vivendo ali e só. Pegando um gancho nisso, né, Mora, antes de entrar já ia entrar na questão do newborn, mas você falou da questão do cliente, o que diferencia. Para você hoje, um fotógrafo, né? Não vamos falar especificamente do seu nicho. Um fotógrafo. Vamos colocar 2 fotógrafos de renome da cidade. Como que um fotógrafo consegue se diferenciar hoje? Porque a gente olha às vezes, né, portfólio, um book e outro. São fotos sensacionais. Você olha, tem muito essa questão do cliente, né? Do cliente que faz realmente a foto ali. Mas como é que se diferencia? Se eu fosse dar uma dica para um fotógrafo aí, como se diferenciar nesse ramo assim? Porque de repente a gente abre a rede social de um e fotos maravilhosas. Abre a rede social de outro, fotos maravilhosas. Como é que um fotógrafo se diferencia hoje? A fotografia, para você se diferenciar como fotógrafo, você tem que ir no que o seu coração te move.
e acreditar no seu nicho e definir. A questão que diferencia não é diferenciar um fotógrafo do outro. O que diferencia um fotógrafo do outro é o olhar do cliente. Porque, por exemplo, eu gosto daquela foto montada. Estou citando como um cliente. Eu gosto daquela foto montadinha, tudo posicionadinho, aquela foto mais certinha. Existem fotógrafos maravilhosos, inclusive eu sigo fotógrafas maravilhosas que têm aquela foto mais montada, aquela foto que é mais posada, parecendo uma foto de revista. Aí tem aquele fotógrafo, eu também tenho várias referências, inclusive a minha mentora é esse tipo de fotógrafa, que ela é mais despojada, ela gosta dessa fotografia mais solta, ela gosta dessa fotografia mais espontânea. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, tem muitos profissionais perfeitos, porém o que vai fazer que o cliente me escolha ou escolha outra pessoa é o estilo da fotografia. E graças a Deus eu fui trazendo muito forte essa marca, essa minha identidade da minha fotografia, a um ponto que hoje o meu cliente me escolhe pelo meu estilo. E eu quero sempre ser escolhida por isso. Eu não quero que a pessoa me escolha por um motivo ou por outro, mas que pelo meu estilo. Porque se ela me escolher pelo meu estilo, eu sei que a fotografia vai agradar ela. Eu sei que o ensaio da pessoa vai agradar ela. Eu te escolhi porque eu gosto da cor das suas fotos. Eu até coloquei esses dias um conteúdo no meu Instagram sobre isso. A minha foto, ela não vem com um logo. Nenhuma das minhas fotos, nem dos meus clientes, nem as que eu posto. Ela não vem com um logo, ela não vem com o meu nome. Mas o cliente, quando ele olha a minha foto, ele sabe que aquela foto foi eu que tirei. Sabe quem tirou, né? Pela minha identidade, pelas minhas cores, pela forma que eu conduzo o ensaio, pelos posicionamentos que eu faço dos clientes. Então, é isso que diferencia um fotógrafo do outro. Porque tem aquele que tem aquele estilo, aquela iluminação, a fotografia dele passa aquilo, e a minha tem isso. E eu sempre tento trazer forte essa questão da minha identidade. A minha cor da minha fotografia, ela é a mesma cor desde 2023. Então, 2023, 2024, 2025, eu uso a mesma cor para todas as fotos. Então, ela tem essa identidade forte. O cliente, quando ela olha ali, e os meus clientes, quando eles são atendidos por mim, eles têm um formulário que eles respondem. E eu sempre pergunto por qual motivo eu fui escolhida. E a maioria das clientes coloca lá que eu fui escolhida pelo estilo, claro que por as pessoas terem indicado, ainda essa questão do tete-a-tete, ainda é muito forte, né, no meu trabalho, de as pessoas indicarem. Então, sempre tem essa questão da indicação, mas elas sempre respondem lá que por conta do estilo, que esse estilo leve, que esse estilo da fotografia mais sentimental sempre foi o fator predominante para ter me escolhido. Então, eu acho que isso diferencia um profissional do outro profissional. Digamos que ele tem que trabalhar para ter a sua marca, a sua identidade. Exatamente. Né? Quando ele chegar nesse ponto de alguém te escolher pelo estilo da foto, aí dá para dizer que já é um fotógrafo diferente. Né? E aí tem várias pessoas que gostam de cada estilo. Tem pessoas que às vezes vai olhar o meu estilo e vai falar assim, nossa, mas esse estilo dessa fotografia, assim, muito espontânea, não dá para mim. Eu gosto da fotografia, mas tanto que me perguntam se eu faço fotos de marca. Aquelas fotos de marca mesmo, branding, de posicionamento de imagem. A tal da fotografia profissional. Isso, né? Eu não faço. Justamente porque acho que eu não conseguiria extrair isso da pessoa sentar ali séria e te olhar, assim, com aquele carão e tal. Acho que não. Apesar de eu fazer fotos de gestante às vezes assim também, mas não acho que essa fotografia muito mais certinha, digamos assim, não é... A sua personalidade, ela fica muito limitada, muito. Né? Inclusive, eu vou fazer um ensaio meu, agora, nesse mês que vem, eu e meu esposo vamos fazer fotos profissionais, e eu já comentei com o fotógrafo, assim, eu quero trazer o meu estilo, eu não quero aquelas fotinhas muito posicionadinhas, assim, eu quero as minhas fotos soltas, eu quero as minhas fotos alegres, eu quero as minhas fotos do jeito que eu sou mesmo, eu sou mais espontânea, eu quero que elas tenham a minha identidade nas minhas fotos também, tanto que quando eu fui procurar o meu fotógrafo também, eu procurei alguém que se assemelha com o meu estilo, essas fotos mais leves mesmo, mais soltas, que é o que o meu estilo se enquadra. E como é que fica o rigor quando você, por exemplo, vai ser fotografada? Você tem aquele olhar mais diferente ou você consegue abstrair? Me entrego. Assim? Eu me entrego total como se eu não fosse fotógrafa. Inclusive, é muito difícil ser modelo.
Eu acho muito difícil. Pra mim, é mais difícil estar na frente de uma câmera do que atrás dela. A gente viajou em março, fomos pra Colômbia. E lá na Colômbia, lá em San Andrés, a gente fez um ensaio de casal. Na verdade, todas as minhas viagens eu procuro fazer um ensaio. Eu sou do tipo de fotógrafa que bate na tecla de fotografia, mas eu faço a fotografia da minha família, dos meus filhos, eu e meu esposo. E eu e meu esposo fomos fazer um ensaio. E eu me entreguei totalmente no ensaio. Assim, foi um ensaio diferente. O nosso fotógrafo era italiano e mora na Colômbia. Italiano e mora na Colômbia. Então, imagina, eu quase não entendi o que ele falava, porque o espanhol já não é dos melhores. E ele ainda, assim, a linguagem dele era mais diferente, né? Pra falar com a gente, mas ainda assim, eu me entreguei. Ali eu não fiquei, tipo assim, eu quero uma pose assim, eu me entreguei totalmente a ele. Então, toda vez que eu vou fazer um ensaio, eu quero ter a experiência de ser cliente. Eu já fiz vários ensaios, fiz ensaio de marca também quando eu fiz curso em 2023, eu fiz um curso com a minha mentora Lisiane Fuchs, e eu me entreguei também, eu deixo ser conduzida no ensaio, eu não fico dando eu não fico dando aquele pitaco de, mas eu sou fotógrafa, eu queria foto assim, não, eu simplesmente me entrego, tanto que o meu fotógrafo, quando a gente terminou o ensaio, ele falou assim, eu fiquei dias que eu não conseguia nem dormir direito. Porque eu ficava pensando na baita responsabilidade de fotografar uma fotógrafa. Ele comentou com a gente no final do nosso ensaio. Eu falei assim, você pode ficar tranquilo, eu sou o tipo de fotógrafa que vai se entregar, que vai deixar fluir, eu quero viver aquele momento. Eu sempre falo muito isso também, a fotografia não é só aquela foto. Eu prezo muito pelo momento do meu cliente, para que ele vá lembrar daquele momento depois. Para que aquele momento, quando ele olhar aquela foto, falar assim, nossa, esse dia foi muito legal. Esse dia, e eu me entrego justamente pra isso. O nosso fotógrafo era super animado também, super vibe lá em cima, e a gente fez um ensaio, assim, foi muito engraçado o nosso ensaio, muita troca, muita conversa, depois a gente ainda foi jantar junto, então, tipo assim, eu gosto de me entregar, eu gosto que o momento seja legal, uma experiência. Ser fotografado, eu acho que é uma experiência. A foto é o brinde ali. É o brinde, exatamente. A foto é o resultado do momento que você viveu. Eu gosto muito disso. Que legal ouvir isso, né, Mara? Vamos entrar um pouquinho no seu segmento, né? Do newborn. Você lembra mais ou menos que ano que foi, ou que período que foi o seu primeiro recém-nascido? Nossa. A minha primeira recém-nascida, a mãe dela vira e mexe. Manda ou a foto, ou fala que sua recém-nascida. Com quantos anos essa Olha, criança está? Eu sou do tipo que lembra sempre o nome dos clientes. E sempre lembra o nome dos bebezinhos dos clientes. Sempre. E eu sou boa de data, mas essa criança, ela já deve ter... Meu filho tem 12. Ela deve ter uns 13, 14 anos. Ela já é bem velhinha. Na época, inclusive, não era fotografia newborn como a gente vê hoje. Ela era uma fotografia que você só colocava a criança lá num cestinho. Eu fiz da Isabela, inclusive, não foi? Não, da Isabela não, porque eu tava recém... Da Alice eu lembro num cestinho lá. Mas da Isabela eu não fiz, porque a Isabela e o meu filho nasceram praticamente, eu acho que ela é do dia 12. Exatamente. E o meu filho é do dia 11. Então eu tava recém-parida também. Então não consegui fazer o dela. Mas só colocava ali num cestinho ali e era fotografia newborn. E aí, com o tempo, a fotografia em si, ela veio se evoluindo. E hoje a gente pode falar assim, uma fotografia realmente newborn. Naquela época a gente colocava eles ali deitadinho e tal. E era o que a gente tinha de material para newborn. Mas o meu primeiro bebê, ela já deve ter uns 14 anos já. E você falando dessa questão da diferença, né? Lá atrás, talvez até nem ser newborn. O que foi acrescendo nesse tempo? O que mudou nesse segmento seu? Que hoje já é mais recurso ali na hora da fotografia, coloca alguma... Não só isso. Para quem não sabe, eu tenho o selo Como Funciona o Recém-Nascido, selo CIS. Eu fiz um curso com 2 enfermeiras neonatais, lá do Albert Einstein, que eu aprendi nesse curso, o nome do curso é Como Funciona o Recém-Nascido. Então, antigamente, era só foto. Você colocava ali de qualquer jeitinho e batia foto, ok, era foto de recém-nascido. Hoje em dia, a fotografia de recém-nascido, ela traz todo não é só uma foto.
envolve muita coisa por trás de uma foto de recém-nascido. Então, eu fui aprimorando e, claro, as fotógrafas de newborn foram aprimorando para trazer saúde e segurança para o momento da fotografia newborn. Porque não é só colocar ali, tudo tem um jeito. Você não pode puxar o bebê pelos dedinhos, você vai posicionar a mão, você sempre pega na palma da mão do bebê para colocar ali. Não pelos dedos. Dependendo do jeito que você pegar o bebê, que você segurar, que você posicionar, você pode... É muito molinho, você pode quebrar, assim, lesionar um bebê. Eu tenho curso de primeiros socorros em recém-nascidos. Porque você tá ali no estúdio, o bebê tá mamando. E se ele engasgar? Pode acontecer Então, qualquer coisa. tudo isso. Então, a gente vai aprimorando. Então, eu fui aprimorando pra ter toda essa segurança. Até... no ensaio newborn, às vezes as pessoas falam assim, como você consegue fazer as poses com o bebê dormindo daquele jeito, colocar daquele jeito? Tem toda a técnica, tem o som do útero, tem as posições que lembram ali o útero, tem todo esse cuidado, tem toda essa técnica para fazer com que eles façam o que a gente quer. Faz 100% das vezes? Nem sempre. Às vezes eles estão ali, querem ficar mais esparrachadinhos, você quer que ele fique juntinho. Já tem bebê que você quer colocar a mão aqui, eles não gostam de ficar com a mãozinha assim. Tem uns que, se você prende a mão, eles ficam nervosinhos. Mas por isso eu trouxe o ensaio recém-nascido mais leve. Para que o bebê faça ali as posezinhas mais leves e a família consiga curtir aquele momento. E trazer o essencial, que eu sempre estou batendo na tecla do essencial, do sentimento. Ah, o bebê não quis ficar dentro do baldinho com as mãozinhas cruzadinhas, assim, aquela pose que toda mãe quer. Mas a mamãe fez fotinha cheirando ali, fez fotinha com o narizinho pertinho. Aquelas fotos que trazem aquele sentimento. Então, é isso que é o importante. E aí, ao longo do tempo, a fotografia de newborn, ela foi evoluindo para isso. Antigamente era só você colocava ali deitadinho, em cima de um tapetinho ali, e já era uma foto de recém-nascido. Hoje a gente foi trazendo esse profissionalismo para essa fotografia, que é uma fotografia muito importante na hora de escolher o profissional. Tudo isso conta muito, porque o bem mais precioso daquela família está nas minhas mãos. É uma responsabilidade, é uma vida que está nas minhas mãos. Então é uma responsabilidade muito grande que eu tive que estudar cada vez mais. Tem o curso da Bel Ferreira, tem o curso da CIS, tem o curso da Jussiele. Fui fazendo cada vez mais cursos e aprendendo a manusear esse recém-nascido. É o que a gente tava falando, que a foto é só o brinde, né? Tem todo... Então, a questão que deu pra perceber é que esse aprimoramento desse segmento se deu por você entender mais o mundo do recém-nascido, né? Exatamente. E lá no começo, talvez, era do jeito que deu. Ah, deu, ele não ficou, vamos tirar foto. E hoje tem muito mais essa questão da paciência, né? Muito. Lembra, mas apesar de você ter todo esse conhecimento, todo esse entendimento dos recém-nascidos, eu acredito que tem dificuldades ainda, né? Quais as maiores dificuldades desse tipo de fotografia? Do newborn, tem uma dificuldade que as pessoas às vezes não vão acreditar nisso, mas ela é muito real. Uma das dificuldades que às vezes a gente enfrenta, não que enfrenta, mas assim que a gente tem, é a ansiedade da família. Você acredita nisso? Eu já tava aqui, a próxima pergunta é sobre falar sobre os pais. Sério? A ansiedade da família. E eu achava, antes de fazer os meus cursos, que era uma coisa que acontecia muito só comigo. A gente sempre tem aquela impressão de, é só comigo. E aí, quando eu fui fazer curso, as enfermeiras estavam até falando sobre isso. Que a energia que a pessoa sente, que os pais sentem ali, passa pro bebê. Transfere. Tanto que eu, realmente, quando eu vou fazer o ensaio newborn, é paciência para mais de metro, eu respiro, fico tranquila. Eu sei que naquele dia, o meu compromisso, tanto que eu sempre falo, na minha agenda, por que às vezes esgota logo os horários? Porque o dia de ensaio recém-nascido, inclusive eu tenho um amanhã, não tem mais nada marcado. É só o ensaio recém-nascido. Porque não dá pra me marcar um monte de coisa tudo junto que vai acabar me enchendo a minha cabeça. Eu fico naquele momento, como eu amo fazer isso, amo os bebezinhos, é aquele momento pra mim zen. Então eu tô tranquila e eu passo essa tranquilidade pro bebê. Tanto que os bebezinhos costumam ir nas mamães só pra mamar. Às vezes vem pra mim pra rotar, às vezes pra rotar. Eles ficam mais no meu colo do que, às vezes, nos pais. Porque os pais, às vezes, estão com essa energia, muito ansiedade e tal. E aí, o bebê não dorme. Quando eu fui fazer o curso, até a profissional que me deu o curso, ela falou que uma vez ela tava tentando fazer um newborn.
E ela tentava fazer e o bebê não ficava nas poses que ela queria. E a mãe do lado, assim, agoniada, agoniada. Daí disse que ela olhou e falou assim, mamãe, lá fora tem um cafezinho, tem uma aguinha. Você pode tomar, pode ficar tranquila. Inclusive no meu estúdio também tem um cafezinho e aguinha. Se a mamãe quiser ir tomar, pode tomar também. Aí a mamãe disse que saiu. Disse que foi lá pra fora, de dentro do ambiente ali que elas estavam fotografando. Disse que quando a mãe saiu, fechou a porta, o bebê relaxou e fez a pose. Porque eles sentem tudo isso que a gente tá sentindo ali, se você tá nervoso, se você tá ansioso, se você tá agoniado. Então, eu acho que dentro da fotografia recém-nascido, esse é um dos desafios que a gente tem, assim, de que os pais venham tranquilos, de que os pais venham confiantes que vai dar tudo certo. Uma das maiores dificuldades não é o recém-nascido. Não é o recém-nascido. Às vezes tem. A foto de bebê, ela é sempre uma caixinha de surpresa. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu planejo várias coisas. Nem sempre eu consigo executar tudo que eu planejei. Eu sempre faço na minha cabeça ali o que eu vou fazer, que produção eu vou fazer, como eu quero aquela fotografia, o que eu vou fazer. Mas nem sempre sai. Por exemplo, já teve bebê com muita cólica. Uma vez eu tive que reagendar um ensaio newborn, porque a nenenzinha foi fazer as fotos e ela tinha 3 dias que não evacuava. Não ia no banheiro, na fraldinha, no caso. E aí ela tava sentindo muita dor. E aí a gente tentou fazer, mas ela tava muito incomodada. E eu falei com a mamãe, vamos reagendar. Leva ela, faz massaginha e tal. Comunica seu pediatra. Se ela não fizer, a gente volta. E se ela fizer, quando ela fizer, a gente volta e refaz. E aí ela realmente foi. Fez as massagenzinhas, a nenenzinha fez. E depois a gente voltou e deu tudo certo, 100%. Então tem esses outros desafios. Mas o maior desafio realmente é a ansiedade, é controlar a ansiedade dos pais, assim, quando chegam lá. Mas graças a Deus sempre chegam muito ansiosos, eu acho que é normal. Mas depois eles vão relaxando. E a gente dá muita liberdade, assim. Dentro do meu estúdio, como eu falei, eu foco muito na experiência. Então, tudo que eu vou fazer no newborn, eu vou conversando com os pais. Ó, eu vou fazer aquela posicinha, eu vou fazer ali. A roupinha é a mamãe que escolhe. A roupinha que ela quer usar no bebê. Tô ali, fiz a posezinha, coloquei eles ali naquela posição. A mãe tem liberdade pra vir ali, tirar uma fotinha, filmar, olhar, fica de perto ali apreciando. Então, tudo isso vai trazendo essa leveza pro ensaio. Que depois eles vão, assim, ficando mais à vontade e dá tudo certo no final. Tranquilidade, né? Débora, eu já vou voltar com mais perguntas sobre isso aí, ainda sobre os pais, mas eu vou fazer uma pausinha rápida para dar um recado dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção. Em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita. Acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. E voltando, você já
responder um pouquinho, né? Que a próxima pergunta era: os pais ajudam ou às vezes atrapalham? Os pais, então, mais tendem a atrapalhar, talvez, do que ajudar? Porque como é que é essa relação? Eu acho que atrapalhar, não. Eles sempre... Eu creio que pra pessoa chegar, me contratar, entregar, como eu falei, o bem mais precioso da vida deles, nas minhas mãos, ela tem que confiar em mim. Normalmente o cliente não é 100%, né? Mas normalmente o cliente que vem para a sessão newborn, ele já fez a gestação comigo. Então já me conheceu, já conheceu o meu estúdio, já conheceu a forma que eu trabalho. Né? Então já confiou no meu trabalho. E então eles já chegam ali, ansiosos, né? Mas eu creio que já chegam assim, confiando no meu trabalho. Então, para dizer que eles atrapalham mais que ajudam, graças a Deus, não. Eu só tenho cliente abençoado e eles sempre chegam confiando. Ficam um pouco ansiosos, um pouco com medo. Tem alguns pais que são mais pessimistas e falam assim, eu acho que não vai dar certo. Normalmente o pai, sabe? Nossa, eu acho que já teve vários pais que falam assim, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. Eu sempre, não, papai, vai dar certo. Já falei pra não... Hoje não era um bom dia, eu falei pra não vir hoje. Tem uns que falam, te falei que não era pra vir hoje, mas graças a Deus, sempre dá certo. Sempre dá certo. De um jeito ou de outro dá certo. Como eu falei, às vezes, tanto eu quanto a mamãe planeja aquela foto, que a gente quer aquela foto. Mas nem sempre aquela foto que a mamãe quer dá certo, por algum motivo. Seja o bebê não quis o posicionamento, seja o bebê não caiu no soninho profundo por algum motivo. Às vezes não tá alinhado a mamada. Tem um assunto um pouquinho polêmico aí, que é a chupeta. Os bebês que chupam chupeta por conta do reflexo de sucção ali no momento do posicionamento são mais fáceis de fazer o newborn, porque eles têm o reflexo de sucção ativado. Aí você vai colocar eles ali na pose, você vai mexer neles dormindo. Então eles vão caçar alguma coisinha pra chupar ali, pra sugar. Aí se você tem a chupetinha, você coloca a chupetinha, eles chupam a chupetinha e volta no posicionamento. Então já fica ali paradinho. Aí quando não chupa a chupeta, já teve vezes da posição tá perfeita, de tá tudo perfeito pra fotografia, mas mas o neném pegar e não chupa a chupeta. A mãe escolheu não dar chupeta, que eu não, de maneira alguma, eu julgo ou critico, ok. Aí o bebê não ficar na pose que a gente queria, justamente porque o reflexo de sucção ativou e ele tá ali. E não tem nada pro bebê chupar. Aí eles acabam não ficando no posicionamento. Mas, como eu falei, sempre entrego fotos com sentimento. Sempre entrego fotos daquele momento que a mãe escolheu registrar. Aquela vida que acabou ali de nascer, nos seus primeiros dias. Aquele amor novo que tá ali. Os detalhes. Eu sempre fotografo os detalhes do bebê. Orelhinha, aquele redemoinhozinho no cabelo. Os pezinhos, os dedinhos. Porque... eles vêm ali até 1 mês. Com 3 meses já mudou. O cabelinho já cresceu, aquele redemoinho já tá diferente. A orelhinha, que normalmente é amassadinha nos primeiros dias, já desamassou. Os dedinhos já estão diferentes. Tem uns que tem a unha do pezinho encravadinha. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu sou apaixonadinha por pezinho de bebê. Então, assim, ela escolheu registrar aquele momento. Então, eu entrego o que elas estão vivendo naquele momento. Aquele amor puro, genuíno. Nem sempre vai ter aquela pose perfeita, mas eu vou entregar o sentimento que ela teve ali naquele momento. A ansiedade é uma coisa, né, Nêmora? E a paciência é outra coisa totalmente diferente, né? Porque tem alguns pais que são impacientes, e aí já engatando uma segunda pergunta... Você sempre foi paciente, assim, pra tirar essas fotos? Ou foi uma coisa que você foi trabalhando? Sim. Porque os pais precisam entender também que é no tempo do recém-nascido, né? Não é no tempo deles, né? E talvez, às vezes, eles ficam um pouco incomodados por achar que você tem outra coisa pra fazer, né? Aí eles ficam, de repente, impacientes, né? Vamos fazer a pose logo, né? Acontece isso também? Acontece. Mas eu tento sempre conversar com as mamães. Olha, é no ritmo do bebê. Aqui não é eu que mando. Eu brinco que às vezes tem 5 adultos dentro do estúdio e um ser humaninho desse tamanho dá olé nos 5. É ele que manda. Ele que manda. Então, assim, não tem como a gente controlar ali. Eu já fiz newborn com 1h30 de fazer tudo que eu queria, todas as poses. E já teve newborn de 4 horas que o bebê ainda faltou pose. Então, assim, não depende de mim. Mas tem pais que, assim,
às vezes os pais têm compromisso. Eu tenho um compromisso, ou o pai tem o trabalho, porque a gente entende que normalmente aquele período de puerpério, a mamãe, por mais que trabalhe fora, está na sua licença maternidade. Mas os papais, eles estão trabalhando ainda. Então, às vezes, ele tem trabalho pra fazer, às vezes fica assim, não, mas às vezes eu posiciono. Vai demorar muito? Às vezes a gente posiciona, às vezes não, a gente tem um critério assim. Eu coloquei o bebê, por exemplo, no baldinho ali. Eu coloco ele no baldinho, se ele tá ok, se ele tá no sono profundo, se ele tá ali colaborando, eu vou refinar a pose, a gente chama de refinar a pose. Que é, se os dedinhos estão fechados, se a mãozinha tá posicionada certa, se a cabecinha tá na posição certa. Porém, tem bebê que finge estar dormindo ali, só tá ali, e aí a gente colocou na posição, mas o dedinho ainda tá meio fora aqui, ou a cabecinha tá meio torta. Aí, o que eu faço? Eu tiro aquela primeira foto com o bebê, digamos que ali da pose imperfeita, e aí depois eu vou refinando essa pose. Se ele me deixar refinar a pose e eu chegar na posição 100%, ok. Só que se eu for mexer e ele acordar, um registro ali eu tenho, um clique. Por mais que não seja realmente 100%, eu tenho um clique. E às vezes os pais viu que eu tirei aquela primeira foto ali e eu tô ali tentando posicionar o dedinho certinho, a mãozinha certinha, desamassar a bochechinha e eles falam assim, não, mas já tava bom, pra mim já tava bom daquele jeito. Aí eu falo, não, mas eu gosto de entregar a posição certinha. Só se o bebê não deixar mesmo, mas normalmente a gente vai refinando a pose. Às vezes eu até, como eu falei pra você, tudo eu vou conversando com os pais. Eu posicionei o bebê. Às vezes a mamãe quer fazer ali aquela filmagem e eu falo assim, nossa, tá tão lindo. Aí eu falo, ainda não é a posição 100%. Eu fiz essa posição, vou bater uma foto pra garantir e depois eu venho aqui e organizo melhor a pose do jeito que eu quero. Aí eu faço. Às vezes eles, ok, às vezes por reflexo eles mexem a mãozinha, às vezes estão segurando o ursinho ali. Aí eu já tirei uma foto. Os dedinhos não estão fechadinhos, não estão 100%, mas eu tirei uma foto. Às vezes eles, por reflexo, fazem assim, ó. E soltam o ursinho. Aí, se eu conseguir colocar de novo, fez. Senão, fica aquela foto com os dedinhos mais abertinhos. É o que eu falei. Pra muita coisa mais linda. Eu já entreguei ali o que ela queria, que era a fotinha com o ursinho. Às vezes, esse detalhe, eu sou muito detalhista. Eu sou bem, assim, quem é meu amigo... Eu escutei de um amigo assim, você é muito chata. Eu acho que é um elogio. De amigo, de amigo de verdade é bom escutar meu isso. Amigo, meu líder, e ele sabe como eu sou, então eu sou assim, muito detalhista, muito tipo... Então, pra mãe tá lindo ali os dedinhos, às vezes, abertinho, ou a bochechinha amassada. Mas pra mim tem que estar aquele jeitinho assim, os dedinhos certinho, a posição certinha. Porque você tem o conhecimento, né? Você tem a visualização de como tem que ser, né? Muitas vezes os pais, é a primeira vez, de repente, tá fazendo fotos, né? Então não consegue visualizar. Débora, qual que foi o maior perrengue que você passou, assim, com o recém-nascido? Teve uma situação mais difícil, assim, de contornar? Teve um perrengue que você passou no estúdio? Perrengue? A gente passa sempre uns perrengues, tipo, leva umas cagadinhas. Uns xixi. É de lei, né? Uns gorfinhos. Mas eu acho assim, já tô assim... E também é o que eu falo, por amar a profissão. Eu acredito que seja muito triste uma pessoa que trabalhe numa profissão que não ama. Porque quando você não ama, os desafios, eles são maiores. Quando você ama, você faz... Fica muito mais pesado, né? Exatamente. Então, tipo assim, já aconteceu de eu ir fazer o ensaio newborn e o bebê fez cocô em mim toda. E depois desse ensaio, eu tinha que passar no banco. Eu tinha que resolver uma parada no banco. Era de manhã. E o banco ia fechar. E aí, eu terminei o ensaio newborn e fui pro banco. Eu fui com a roupa do jeito que tava. E, tipo, vergonha nem um pouco. É meu trabalho. Então, assim, eu não tenho nojo. Não tenho nojo. Não tenho... Já aprendeu a lidar, né? Pra mim, é tranquilo. E também acho que por eu ser mãe também. Quando você se torna mãe, essas coisas pra você, né? Mas assim, perrengue. Eu acho que eu nunca passei um perrengue, assim, com um bebê recém-nascido, não. Sempre tem, o que eu falei, esses perrengues mínimos, assim. Tipo um cocôzinho, alguma coisinha assim. Hoje em dia eles estão vindo muito espertos, então uns levantam o pescoço assim, faz assim com 10 dias. É coisa assim, da última bebê que eu fotografei, eu falei pra mãe dele assim, falei, sua mãe mentiu que você tem 15 dias, você já tem uns 30 dias, porque ele deita assim, fez assim com o pescoço, ele tirava o pescoço do lugar e virava a cabeça. Eu falei, gente do céu, então assim,
pequenos perrenguezinhos sempre tem, mas um perrengue grande, assim, graças a Deus eu nunca tive intercorrência, tipo, machucou um bebê teve que ter algum procedimento, alguma coisa, nunca, graças a Deus. Nunca precisou utilizar do seu conhecimento. Não, nunca precisei, não. Com a minha filha, já. A gente salvou a vida da minha filha, eu, meu esposo, a minha filha tá viva porque Deus abençoou, mas porque eu sabia a manobra de primeiros socorros. A gente salvou ela, né? Então é muito... Eu falo assim, toda mãe devia sair da maternidade com sabendo os primeiros socorros, porque isso ajuda muito as mães. Então é muito importante. E é muito importante eu, como fotógrafo, tô ali manuseando aquele bebê, saber. Porque a mãe, eu creio que a maioria das mães, infelizmente, não sabe fazer essa manobra. E aí tá ali no estúdio, tá mamando. Se o bebê vem a engasgar, eu tenho que saber reanimar esse bebê até a ajuda profissional chegar. Claro, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para um profissional. E depois ir tentando reanimar aquele bebê e desengasgar até a ajuda profissional chegar. Eu lembro muito de um vídeo, né? Já faz tempo esse vídeo, que acho que a mãe tá no supermercado. Esse vídeo acho que nem é no Brasil. E aí ela, perdida ali com o bebê, ela vai em um, vai em outro, ninguém ajuda, até que vem, acho que um militar, não sei se policial ou do corpo de bombeiro lá. E aí fez a manobra e conseguiu salvar a criança. E aí dali foi vários comentários, né? Falando da importância da questão de ter os primeiros socorros, né? Salva uma vida. Imagina que essa mãe tá dando mamar pra esse bebê de madrugada, sozinha em casa. Exatamente. E esse bebê engasga. Então, assim, todas as mães, realmente, eu creio que da maternidade já tinha que sair, assim, ó, com os primeiros socorros. Ali na primeira consulta com os primeiros socorros. Porque é muito importante. Até, assim, é algo para que as mães pesquisem mesmo como fazer. E no bebê recém-nascido é diferente de você fazer numa criança. O bebê recém-nascido é uma forma que você faz e numa criança maior de outra forma. Até quando a gente salvou a vida da minha filha, pra honra e glória de Deus, que foi ele que estava ali naquele momento, a forma de fazer a manobra de desengasgo nela é diferente do que a gente faria num recém-nascido. E eu não tinha força pra fazer. Engraçado, né? Eu não tive força pra fazer. Força nem física, nem emocional. Mas como eu sabia o que eu tinha que fazer, o meu esposo foi fazendo. Eu fui falando, faz assim, coloca ela aqui, bate assim. Aí ela desengasgou, porque ele fez a manobra, porque eu não tinha força pra fazer, mas porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha feito o curso, né? Foi bem próximo, inclusive. Logo que eu fiz o curso, teve esse incidente, ela engoliu uma mola. Quem é meu seguidor antigo vai lembrar disso. Ela engoliu uma mola de brinquedo. E eu nem sabia o que era. Ela engoliu deitada, a mola trancou a respiração dela. Foi algo, assim, muito tenso, vai. Que bom, né, por Deus. Porque, igual você falou, você tinha um conhecimento, mas por algum motivo ali travou, mas Deus estava agindo ali. E é porque é minha filha. Às vezes a pessoa podia falar assim, nossa, mas então, se acontecer, eu consigo fazer no filho do meu cliente. Porque eu tô ali e por mais que eu tenha um sentimento por aquela criança, eu não tenho um sentimento de mãe. Na hora emocional ali, muito mais forte, né? O desespero foi muito grande. Então, e eu falava pra ele, vamos levar pro hospital. A gente morava do outro lado da cidade. Ele falou, não dá tempo de chegar no hospital. Ela já tava roxa já. Então não tinha como. Era ou salvava ou salvava ali. Amém. Nêmora, qual foi a sessão mais demorada que você já teve assim? Todo mundo teve que ter uma paciência. Quando eu tenho uma sessão demorada, normalmente é porque eu fui trazendo o ensaio para esse lado. Raramente é o cliente que faz o ensaio ser demorado. Muito raro, assim. Normalmente eu que vou trazendo... Eu sou bem conversadeira. É tipo assim, quando o recém-nascido dá bastante trabalho. Se diz no recém-nascido. Não, no recém-nascido já teve uma sessão que durou umas 5 horas. Lembro até hoje. 5 horas. Simplesmente, ela era muito relutante pra dormir. Muito relutante. Com todos os estímulos, com questão de barulho do útero, tudo. Ainda assim, ela foi muito relutante pra dormir. E aí, a gente teve que ter paciência. Você tem que esperar o bebê dormir. E quando ela dormia, o sono era muito leve. Ela não conseguia pegar no sono pesado.
E aí foi uma sessão mais demorada. Só que essa sessão, Bruno, foi mais ou menos em 2019. De lá pra cá, que cada vez mais, é o que eu falei pra você, eu fui adquirindo conhecimento pra aprimorar e... Então, de lá pra cá, os ensaios não ficaram tão demorados, não. Aí, hoje em dia, assim, uma média de 3 horas, 3 horas e meia no máximo. Como eu falei pra você, tem bebê que eu fotografo com 1h30, tem bebê que com 2 horas, que pra mim é a média, assim, deles chegarem lá, mamar, se precisa trocar fraldinha, trocar fraldinha, se precisa arrotar, arrota, se precisa do carinho da mamãe, fica com a mamãe. Então, tudo é feito conforme eles vão deixando fazer. E o ensaio de gestante geralmente demora quanto tempo? Hoje eu tenho vários planos, né, pacotes. Tem pacote de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Porém, como eu falei, eu sou conversadeira. De 1h30, na verdade, é umas 2 horas e meia. Mais ou menos. E tem também, assim, eu coloco ali aquele tempo, mas como eu falei pra você, eu foco na experiência. Já teve cliente me perguntar assim, mas em 1h30 você consegue fazer o ensaio? Eu falo, eu foco na sua experiência. Eu coloco esse horário baseado pra que a pessoa entenda que vai ficar no estúdio mais ou menos esse tempo, entendeu? Mas, por exemplo, eu mudo o cabelo das clientes. Às vezes eu faço um coque, alguns penteados que você vê, não são todos no Instagram lá, eu fiz aquele penteado na cliente, do meu jeito, né? Porque eu só sou fotógrafa, gente, não sufoquem a cabeleireira. Não sufoquem a cabeleireira. Aí eu faço alguma coisa no cabelo, eu ajudo ele a produzir os looks, então tem uns ensaios que demoram mais, outros menos. Depende também da produção que a gente vai fazer. Por exemplo, já teve foto intimista da gestante, que ela tirou a foto sem roupa, só que com papéis, aqueles papeizinhos dourados colados no corpo, ou com pérolas. Aí tem o tempo de colar todo aquele papel no corpo da gestante. Então, leva mais tempo. Inclusive, eu lembro de um ensaio muito lindo que eu fiz, de uma cliente que nós levamos 5 horas no ensaio dela. Mas ela tinha essa foto com os papéis. E aí a gente tampou assim, a maior parte do corpo dela com pedacinhos de papel dourado. E aí, uns falam que tem um nome esse papelzinho, até esqueci. Aí você vai colando aquele papelzinho todinho no corpo da cliente. Eu passo o óleo e vou trazendo essa colagem. E aí, só pra fazer isso, demora mais ou menos 1 hora. Nossa. Aí você vai arrumando o cabelo. E aí, como eu falei, eu sempre vou mostrando as fotos pra pessoa. E se no que você mostra as fotos, o cliente se solta de uma forma que você não tem noção. Já consegue visualizar o resultado, Já. tá ficando e tal. Já, e normalmente as mamães olham assim e falam assim, nossa, sou eu mesmo. Elas já falam assim, porque daí a pessoa aí ela se solta, ela fala assim, nossa, tô ficando bonita nessas fotos. Aí traz aquela segurança, sabe? Então, eu vou mostrando, eu vou conversando, vou trocando minha experiência como mãe, como quem já passou por uma gestação, às vezes tranquilizando elas, tem muitas que têm medo do parto. Aí eu conto as minhas histórias de quando os meus filhos nasceram. A gente vai trocando essa experiência. Toda sempre tem uma história pra contar. Eu gosto também de saber a história do cliente. E assim, tem histórias fantásticas que chegam até mim, assim. Tanto história de fé, quanto história, assim, de perrengue mesmo. E aí, eu gosto de ir conversando, de trocando experiências. Então, isso leva um tempo. Aí... Lembra, e teve você falando de histórias aí, de conversar, tem alguma imagem, algum momento que marcou a sua carreira, assim? Algum período, alguma história que marca a carreira da Nêmora fotógrafa? Eu acho que o início. Aquele início, ele marca muito a minha história. Acho que quando eu começo a me perder de mim, acho que todo profissional tem uma época que parece que você vai se perdendo de você. Que você vai meio que... Tenta se encaixar nas outras coisas. Parece, né? que você vai, às vezes, não é que desmotivando, mas você vai se perdendo de você mesmo. E... incertezas, né? Eu sempre procuro pensar no meu início. Porque eu comecei o meu trabalho, comecei a minha carreira numa improbabilidade de dar certo na época muito grande. Tipo, e nem eu via, assim, se você falasse hoje pra mim que eu estaria aqui falando da minha trajetória, que eu
teria os clientes abençoados que eu tenho, teria realizado os sonhos que eu realizei através do meu trabalho. Se você falasse pra mim isso 8 anos atrás, eu ia rir de você. Porque a minha trajetória, ela foi assim, aquele início ali, eu devo muito ao meu esposo, meu maior encorajador na vida toda. Nós trabalhamos juntos e ele me encoraja sempre. E naquela época ele foi fundamental. E o projeto de Deus na minha vida. Quando eu começo a querer me perder de mim, eu lembro de tudo que Deus fez por mim. Porque no quadro ali, o cenário do início do meu trabalho, ele era um cenário de muita improbabilidade. Tudo caminhava contra, digamos assim. Não é que caminhava contra, mas eu tinha uma criança pequena, eu não tinha um estúdio. Tipo, tinha profissionais mais estruturados que eu. Tinha pessoas que tinham mais potencial até na época, sabe? E aí Deus me escolheu. Falou, não, é você que eu vou abençoar. E é muito Deus, assim, na minha vida na época. Tiveram pessoas que foram fundamentais e eu lembro com muito carinho, até hoje, da primeira cliente que eu fotografei, do sentimento que tinha ali naquela primeira sessão. Então eu acho que na minha trajetória, todos os ensaios, todos os momentos são muito importantes. Normalmente, como eu falei pra você, eu lembro de cada cliente, de cada ensaio, com muito carinho. Se eu ver o cliente, como eu falei, você viu que eu falei da sua irmã, eu falei, eu lembro das fotos, eu lembro isso, eu lembro de cada pessoa com muito carinho. Às vezes eu posso errar a data de outros clientes, porque, meu Deus do céu, muitos, graças a Deus. Mas eu lembro de cada ensaio com muito carinho, da história de cada cliente. Aqui, se eu fosse falar o nome da fulana e a história dela, eu conseguiria falar a história dela. De como ela engravidou, de como foi, se o bebê foi planejado ou não. Então eu sempre lembro de cada história com muito carinho. Mas esse início, esses primeiros clientes, assim, eles foram o gás na época. E quando eu comecei, rede social, venda por rede social, era muito pouco. Não era que nem hoje, assim, que você divulga o teu trabalho nas redes sociais e as pessoas tomam conhecimento. Na época, era muito essa questão de indicação. E os meus clientes do início, eles foram tão maravilhosos na minha vida que eles iam indicando. Iam indicando pro outro, iam indicando pro outro. E como eu falei pra você, quando eu vi, o meu trabalho tomou uma proporção que, quando a gente viu, a gente já não... O nosso ambiente ali, aquele estúdiozinho pequeno onde eu comecei, era a sala da minha casa. Não tava mais cabendo, não cabia mais. O tanto que a gente tava trabalhando já não comportava mais ali naquele lugar. E aí Deus foi nos abençoando. Mas no início foram muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Então, como eu falei pra você, você fala assim, você vai chegar até aqui. Você vai realizar esses sonhos. Eu tinha o sonho de ter um estúdio. Era o meu sonho desde que eu comecei com fotografia. O meu sonho era ter um estúdio. Só que parece que era tão distante. Tão distante, né? Mas depois que eu comecei, e Deus foi realizando assim. Então, esse início, pra mim, acho que é a parte mais marcante do meu trabalho, essa base. Esse momento que eu e meu esposo vivemos. Era um misto de sentimento. Nessa época foi tão volumoso o trabalho que a gente, tanto eu quanto ele, até mais ele, porque eu estava na fase de puerpério também, eu comecei a trabalhar com 30 dias de recém-nascido da minha bebê. E a gente virava a noite inteira editando foto. Ele mais do que eu até. Ele também faz edição e na época nós estávamos na sessão de Natal, então eu edito as gestantes, né? Aí os newborns, os bebezinhos, as sessões mais familiares, ele também ajuda a editar. E as sessões de Natal, ele estava editando também, ele virava à noite. Então esse início ele foi muito marcante, porque nós estávamos com medo, muito medo daquele início, como eu falei pra você. Tinha profissionais consolidadíssimos aqui, com um estúdio montadíssimo, e eu ali começando na minha casinha, na sala da minha casa, na casinha de madeira, começando o meu início ali, e era muito medo. Só que o combustível, o gás que a gente tinha, que os nossos clientes confiavam no nosso trabalho naquela época, indicava o gás que a gente tinha, fazia a gente virar à noite e nem sentia, a gente só queria ir pra frente. Então, esse início eu acho que é a fase que mais marcou. Porque ensaio, todos os ensaios são especiais.
todos eles me marcam de alguma forma. Todos eles são de um momento tão gostoso que quando eu olho pro cliente eu sempre lembro, ai, aquela cliente ali, normalmente eu lembro a roupa que a cliente usou, eu sou do bem, né, não são todos, como eu falei, Memória nem sempre. Fotográfica. A minha memória o meu marido às vezes fala assim, meu Deus, como você consegue ter essa cabeça? Engraçado, você perguntar a senha do meu Instagram, eu não sei. Mas essas coisas eu sei. A roupa do ensaio a lá roupa de que a abril do ano cliente passado. usou, eu sei. Até porque tem mamães, eu vou atender, se eu não me engano, em agosto, uma mamãe que é a 3ª gestação que ela registra comigo. Então eu tenho que lembrar qual foi o estilo das outras fotos que ela fez, pra nesse a gente fazer diferente, pra nesse a gente... Então, assim, tem muito isso. E tem mãe que dentro de 1 ano, 2, elas voltam. E aí eu tenho que saber o que ela usou, o que ela fez, pra gente tentar fazer algo diferente. Ou, às vezes, também a gente faz uma reprodução. Eu amo reprodução. Aquela foto que você tirou ali com o bebê na barriga e depois você faz de novo com o bebê fora, mas do mesmo jeito. Amo isso, eu sou bem clichêzinha nessa questão. Daí eu tenho que saber o que ela fez, então eu sempre lembrar, né? gravo. Lembra, você comentando esse trecho agora, eu vou entrar num ponto já caminhando pro nosso final, que a questão da técnica, né, da fotografia, talvez você dominou muito bem. E de uns anos pra cá não era o maior dos problemas, né? Quando a pessoa sai de um CPF para constituir um CNPJ, aí entram inúmeros outros desafios, né? Como é que, agora pensando na cabeça da Nêmora empreendedora, né? Qual foi o maior desafio para fazer essa transição? Porque a técnica ali você consegue extrair, chega um momento ali que é detalhes, né? Uma coisinha ou outra que você agrega, você falou, né, de uma mentora. Mas essa questão do CNPJ ele traz inúmeros outros desafios, né? Para você, qual que é o maior desafio, assim, de alguém que de repente quer empreender, que você visualizou? Você comentou um pouquinho, né, na questão do seu início, mas se fosse falar para alguém que quer constituir de repente um CNPJ, assim, quais são os maiores desafios de um empreendedor, de uma empreendedora? Eu acho que um desafio para um empreendedor, essa questão de Nêmora empreendedora, como eu disse, meu marido trabalha comigo. Então, eu sou muito mais artística. A questão quando fala em números, boletos, imposto e não sei o que, é muito com ele. Mas, claro, eu sou a questão da mentalidade, empreendedora. Né? Pensar como uma empresa. Né? E, tipo, como cada um tem o seu foco dentro da empresa, essa parte toda de negócios da empresa, gestão da empresa, é ele que cuida. Mas, claro, eu tenho também essa mente de empreendedora. E eu acho que hoje em dia, para a pessoa empreender, não é que é um desafio, como eu te explico, algo externo, mas algo que você tem que colocar na cabeça que quando você começa a empreender, que foi até o que a gente fez, tudo que entra, você começa a ver aquilo ali, você quer gastar, você quer comprar, você quer realizar sonhos, você quer aquilo. Só que eu acho que existe um momento para cada coisa. Então, como empreendedor, a gente sempre trabalhou isso. Existe um momento para cada coisa. A gente é muito organizado nessa questão financeira. A questão financeira da nossa empresa, a nossa questão financeira é muito organizada. Tanto que, às vezes, as pessoas veem assim, nossa, tá fazendo uma viagem internacional, é rica. Calma, gente. A gente se organiza tudo certinho para dar conta de cada coisinha. Tanto que, graças a Deus, nesses 8 anos, a nossa a empresa Nêmora Selma, nunca passou perrengue. De tipo, a gente tá passando aí por uma desestabilizada, a nossa empresa tá... Não, graças a Deus, porque a gente sempre soube controlar, né? Então, no início, tudo que a gente entrava, a gente reinvestia no próprio negócio. Entrou ali, eu comprava coisas novas pro estúdio, e até hoje mesmo, já fica a dica aí pras mamães, hoje a gente já adquiriu look novo, de novo. Então eu tô sempre comprando uma coisa, look novo. Agora a gente vai passar, nesse momento agora, a gente vai passar por um novo processo de, como eu te explico, não é de estilo. O meu estilo até vai continuar, mas a gente vai fazer algumas mudanças que vão agregar ao meu estilo. Então, a gente vai precisar investir também. Então, a gente, como empreendedor, sempre procurou trabalhar com equilíbrio.
o mês que às vezes não vai tão bem, que é uma empresa, às vezes a pessoa vê tanto essa questão artística que esquece que tem realmente o CNPJ ali. Então, um mês que não tá tão ok, a gente maneira um pouquinho de como vai investir. No mês que tá ok, bora investir, agora é a hora, start. Então, assim, questão de desafio de empreender, graças a Deus, como a gente sempre soube manter o jogo de cintura, a gente não passa muitos desafios. Hoje em dia tem muitos desafios, creio que por várias questões econômicas, enfim, mas, assim, um desafio para falar para você assim, já passei um perrengue grande no meu negócio, graças a Deus a gente sempre soube trabalhar com equilíbrio, e aí isso sempre manteve o nosso negócio. Diferenciar, né? Empresa e CPF. Sempre, ali, né? sempre. A gente sempre sabe o que é da empresa, o que é nosso, até onde a gente pode ir, tanto como empresa, quanto como nós mesmos, né? Até onde vai. Essa questão é até uma questão que minha mãe ensinou a gente desde pequena. Ela sempre falava assim, existe a época das vacas magras e das vacas gordas. Aí, tipo assim, se a gente ia lá, meu pai investia, tipo, comprou equipamento. No mês que meu pai comprava equipamento, lente, câmera e tal, a gente sabia que aquele mês era um mês que não dava pra estar comendo fora e comprando tantas coisas. E eu meio que levo isso pra minha vida. O mês que a gente tem um grande investimento pra fazer, seja na nossa idade, é um mês que a gente sabe que algumas coisas a gente tem que equilibrar. Se eu comprei equipamento esse mês, não dá pra eu fazer uma viagem no mesmo mês. Se eu viajei no mês, eu compro. A gente sempre organizou a nossa empresa pra que, né, mais o meu esposo do que eu, mas a gente sempre organizou juntos pra que desse certo. Os dois se ajudando, né? Com certeza. Nêmora, e você citou um pouquinho aí na nossa conversa sobre a questão de redes sociais, né? Como você enxerga hoje, ou como é que você viu essa ascensão das redes sociais e o quanto é importante hoje pro trabalho de vocês se posicionar bem na rede social, ter uma rede social ativa, né? Você falou que lá no começo a indicação ela nunca vai acabar, né? Ela é um canal de aquisição, né? E a rede social ela vem forte aí porque é como se fosse uma vitrine, né? Então você pode receber mais clientes ali da rede social ou não, a depender da maneira que você posiciona, né? Da maneira que você se comunica. Mas na sua visão, como é que você vê e como é que você viu essa ascensão da rede social e a importância para vocês? A gente não tem noção quando, por exemplo, quando começou, eu não tinha noção de quanto a rede social realmente é essa vitrine, como ela vende e tudo. Só que, como eu falei pra você, eu tive uma mentoria, eu fiz curso, e dentro do curso que eu fiz foi um curso muito completo. A gente foi pra fora e eu fiz esse curso, e lá ela explica muito sobre isso, sobre o seu nicho bem estabelecido, sobre a sua vitrine, que aquilo ali é o que vende, o que vai vender. E eu fui começando a entender um pouco mais sobre isso. Hoje ela é uma ferramenta, assim, como você falou, a indicação não parou por aí, mas é uma ferramenta primordial pro meu trabalho, pra entrega do meu trabalho. E aí, tem esse até um desafio do meu trabalho, que é estar ali, que é se posicionar, que é aparecer, porque às vezes é tantas coisas pra organizar na empresa. Os ensaios, as respostas no WhatsApp, a gente tem bastante coisa. A área técnica ali, né, da entrega, e aí editar, tem. E por mais que não pareça, não é que eu sou tímida, mas eu não sou muito fã de estar todo dia ali, eu aparecendo. Então, eu prefiro deixar as minhas clientes maravilhosas aparecerem ali e eu posto mais elas. Mas é muito importante, realmente, aparecer. É muito importante a sua vitrine bem... ali trazer essa autoridade pro modo de trabalhar. Tanto como eu falei pra você. O cliente hoje ele pode olhar a minha foto e não saber... Não tem o meu nome, mas o cliente sabe que foi eu que fiz, porque ali na minha vitrine, isso tá bem alinhado, isso tá bem estruturado. Até quando a gente faz curso, quando eu fiz curso, aí eu falei pra minha mentora assim, mas tem alguns estilos de fotografia que eu não gosto tanto, e às vezes eu acabo tendo que fazer, porque mesmo sem gostar muito. Aí ela puxou a minha orelha, na sua vitrine tá ali, como que você vai vender uma coisa, que você não vai vender uma coisa que tá na sua vitrine ali? Se você tá colocando ali é porque você quer vender aquilo ali. Então você vai postar o que você quer vender. E aí foi onde eu aprendi a postar sobre isso. Então eu posto as fotos no meu estilo. Às vezes pode ser que o cliente me peça uma foto de um estilo que não é tanto o meu estilo.
eu queria uma foto de um determinado jeito, uma foto muito temática, muito... Aí eu faço, claro, sempre atendo os gostos dos meus clientes. Mas é uma foto que não vai para minha vitrine. As fotos que mais vão para minha vitrine são realmente essas estilo, fotos do meu estilo. A sua identidade. Exatamente. Não quer dizer que é a foto que não teve a minha identidade. Tem fotos que tem a minha identidade, tem fotos lindas que não vai, às vezes, porque eu monto o feed personalizado, por exemplo, a cada 15 dias, semanalmente. Então, eu coloco no feed as fotos que combinam entre si. Eu tenho um feed meio organizado. Eu digo meio porque a gente tenta manter ele harmônico, mas às vezes nem sempre, Sai né? um pouquinho, né? Vou postar isso aqui. É muito difícil. Eu tento trazer essa harmonia, mas é muito difícil, que sempre tem aquela foto que parece que não vai encaixar com a outra, mas eu queria colocar ela ali. Mas, enfim... Normalmente já teve vezes de eu colocar um ensaio pra mim, colocar no feed e ele não ir pro feed, porque ele não conversava com as outras fotos que estavam naquela fileira. Então não quer dizer que se o ensaio não foi pro feed, eu não gostei ou ele não é no meu estilo. Mas realmente as fotos que vão é sempre no meu estilo. Mesmo que eu fotografar, por exemplo, às vezes tá o pai e a mãe na sessão de gestante. Aí o papai fala assim, você tira uma foto minha pra mim colocar no meu perfil da rede social? Eu tiro? Sim, vamos tirar. Posiciono a luz, faço a foto mais posadinha do pai e tal, mas é uma foto que eu não vou postar, porque não é o que eu vendo. Então é o que eu falei, só posto ali a minha vitrine mesmo, que eu quero vender. Nêmora, você citou por várias vezes aí a questão da sua mentora. Em que momento você foi buscar uma mentoria e qual a importância que você dá para o seu trabalho hoje, para esse trabalho? Dividiu água no meu trabalho. Nêmora Selma Fotografias nunca deixou de ter a essência que tem. Mas eu fui uma antes e uma depois de buscar estudo. De estudar, de aprimorar o meu olhar. E lá a gente aprende, assim, tudo. Desde gestão, desde posicionamento, olhar, iluminação. Então, assim, eu tava feliz com as fotos que eu tava entregando, mas eu queria isso que eu vivo hoje. Eu queria que a pessoa olhasse a minha foto e reconhecesse a minha foto. Eu queria ser contratada pelo motivo certo, que é, o seu estilo me agrada, as suas fotos me agradam. E aí, eu tinha um trabalho que eu amava, e aí era assim, alguns clientes gostavam desse estilo, e outros já partiam para um outro estilo. E aí eu acabava fazendo os dois estilos, assim, um estilo diferente do que eu gostava, mas eu entregava aquilo que o cliente queria, e o estilo que eu gostava em algumas pessoas. Quando eu tinha mais conhecimento, aquele cliente que eu já conhecia de outros carnavais, aí eu falava assim, vamos fazer umas fotos mais assim, vamos fazer umas fotos mais minimalistas, não vamos usar tanto volume nas fotos, uma roupa que chame muita atenção, vamos para um atemporal? Não vamos usar um cenário muito colorido, vamos para um cenário mais clean? Então, esse do clean, do minimalismo, do atemporal, eu já trago há muito tempo. Mas não era com todo mundo que eu conseguia implantar. Encaixar, né? Tanto que tem um ensaio de uma cliente, amiga minha, muito querida. Se ela assistir, ela vai saber que é dela que eu tô falando. A mamãe da Bianca, a gente fez o ensaio dela, se eu não me engano, em 2019, 2020. E na época eu já falei pra ela, como eu tinha essa intimidade com ela, eu falei assim, não vamos fazer seu ensaio nada muito chamativo, vamos fazer um ensaio atemporal. Isso lá atrás, 2019, 2020. Ela fez com calça jeans e usou o blazer da sogra. Era um blazer maior, mais over mesmo. E a gente jogou por cima. E na época, essas fotos bombou, porque ainda tava nos vestidos rodados, naquelas fotos com flores aqui e tal. E aí eu fiz as fotos dela assim. Essas fotos mais minimalistas mesmo. E aí, até hoje, se eu publicar a foto dela hoje, o cliente vai achar que eu fiz essa foto semana passada. Porque foi atemporal. Um blazer e um jeans nunca sai de moda. Uma camisa branca e um jeans nunca sai de moda. Então eu queria trazer isso pra minha foto. Só que eu não conseguia sozinha. E aí foi quando eu já seguia essa profissional há um tempo e ela lançou esse curso. E aí eu falei, não, tem que fazer esse curso. E aí foi onde eu falei pra você, a gente organizou ali na nossa empresa e falamos, não, vamos, dá pra ir. E aí eu fui pra Campo Grande na época, fiz esse curso que assim, diferenciou. Vários clientes na época falavam pra mim, olha, dá pra ver o quanto mudou a minha fotografia. Eu creio que até o meu olhar pra dentro de mim. Mudou na época, até o meu jeito de ser, que na época eu fiz um ensaio meu também, foi onde eu me reconheci ali naquele ensaio.
Foi muito importante pra mim. E até eu não fotografo feminino, mas na época eu lancei uma sessão feminina inspirada na experiência que eu tive. Foi um sucesso, as meninas amaram. Então, assim, foi quando eu pensei assim, não, eu preciso de ajuda. E foi através desse curso que a minha fotografia, o nome do curso é Despertar. E ele despertou, ele diferenciou. Inclusive, já tem uma profissional também que lançou um curso também. Eu gosto muito dessa profissional. E eu tô querendo ir também ainda esse ano. Vamos ver se as coisas alinham, porque tem o que a gente falou. O jogo de cintura da empresa, a gente tá fazendo obra esse ano e tal. Mexendo com construção, então não sei se sai. Mas se não for esse ano, no ano que vem, eu quero ir fazer um curso com essa profissional também, que eu gosto muito de estudar. Eu vejo que quando você estuda o conhecimento dentro da sua área, ele te poupa até isso aqui. Exato. Um pouco antes de eu ir fazer o curso com a Lisiane, eu comprei uma iluminação de R$6.000. Quando eu fiz o curso com ela, eu descobri que eu não precisava. Não precisava. Eu amo a minha luz, tá? Amo ela de paixão. Mas, se eu tivesse tido aquele conhecimento antes, eu poderia ter poupado tanto gasto, digamos assim. A minha luz de 6.000, ela é maravilhosa, tanto que ela é a bateria, ela nem vai na tomada, ela é maravilhosa. Mas se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria comprado algo a menos, eu teria economizado dinheiro. E ela fala muito sobre isso. Ela fala muito que quando você tem conhecimento dentro da sua área, isso vai te economizar tempo, dor de cabeça, dinheiro. Produto, exatamente. Né? E eu gosto muito de aprender, de estudar, de trazer técnicas novas. Aqui, quando eu comecei a minha fotografia, eu sempre fui de tentar trazer algo novo. Quando eu comecei a minha fotografia aqui, antes mesmo de trabalhar solo, eu trouxe muitos, até o newborn. O newborn aqui, até onde eu sei, eu fui a primeira que fiz newborn, colocar um neném dentro de um cesto. E eu gosto de trazer isso, e também nos modelos de cenário. Quando eu comecei o meu trabalho solo, eu comecei a fazer um estilo de cenário que ainda não tinha muito por aqui. E aí foi quando o pessoal também começou a fazer bastante, e eu sempre gosto de trazer isso, de trazer coisas diferentes, coisas novas, de estudar, para entregar ali o que tá na atualidade. Como eu falei, agora nós vamos passar por uma mudancinha no estilo do nosso trabalho. Vai continuar o que tá, mas de uma forminha diferente. Eu vou dar só spoiler, não vou falar muito ainda, não. E aí, porque eu vi que algumas coisas já mudaram. Agora já tá um outro estilo. Então eu tento sempre caminhar aí com essas tendências. Tem um limite pra parte criativa ir? Tem um limite pra criatividade, pra você inovar, sem perder também a identidade? Tem, porque você precisa saber muito bem a sua identidade, seu posicionamento, para você inovar dentro daquilo ali, né? Eu tenho, por exemplo, uma coisa que acontece, não é com frequência, não. Eu sou aberta quando o cliente vê uma foto lá na internet, no Google Pinterest, e fala assim, Neymar, eu queria fazer essa pose. Eu sou aberta, às vezes a gente reproduz alguma pose e outra. Mas eu até pergunto no formulário se o cliente tem alguma inspiração que ele quer realizar no ensaio dele. Como eu falei, o ensaio é do cliente. Eu quero que o cliente ame aquele ensaio. Que ele olhe e sempre fale assim, nossa, gostei. Mas tem pose, tem estilo que eu vou falar pro cliente assim, olha, essa... Não, a gente podia fazer desse jeito assim. Eu acho que vai ficar mais bonito que da modelo que você me mandou. Então, a criatividade, ela tem um ponto, sim. Tem coisas que elas não me representam. Certos tipos de pose, certos tipos de foto, que elas não me representam. Eu quero que sempre que a mãe fizer uma foto grávida, por exemplo, é uma foto que ela vai mostrar para os filhos e vai ser uma fotografia bonita. Então, por exemplo, mas você faz foto da gestante nua, por exemplo. Mas se a pessoa que olha o meu feed, todas as fotos que vão pro feed são autorizadas, inclusive as das gestantes nuas, ela é uma foto nua, mas ela é uma foto que você não vê com um olhar, você vê com aquele olhar delicado. A luz é delicada, o tecido é delicado, o olhar é delicado. Então, olhar de maternidade. Isso, não que da por mais sensualidade. Exatamente. E aí esse muito sensual não me pega muito. Eu vejo fotos de profissionais de fora, por exemplo, da gestante tá ali numa posição, por exemplo, essas que fazem yoga, às vezes tá de costa pra trás e tal. Não julgo, gente, ok. Se a pessoa gosta daquele estilo, ok, mas meu estilo não é. A criatividade, pra mim, ela vai até um ponto. Por exemplo, tem uma foto que o pessoal gosta muito de fazer
Eu nunca fiz. Não tô julgando, gente, se tem uma foto dessa daí, não me interpretem mal. Que tem a árvore, aí tem a cabeça do pai e a barriga da mãe. Que, tipo assim, é como se o homem tivesse grávida. Eu nunca fiz essa. E, tipo, não me representa. Como você vai mostrar uma foto dessa pro seu filho e falar assim, que filho, essa foto aqui de quando a mamãe tava grávida. Eu penso muito nisso. Porque a gente pensa muito, a mãe hoje, ela vai contratar, ela pensa muito na fotografia que ela vai postar. Eu quero a foto bonita pra mim postar. Não tá errada. Eu acho que isso é muito legal. Mas a fotografia, o verdadeiro sentido dela é o seu filho ver. Esses dias eu compartilhei uma foto minha grávida e mostrei pra minha filha. Falei, olha, quando você tava na barriga da mamãe. É o sentido da sua criança ver, o sentido dos seus filhos, dos seus netos. A fotografia, ela é eterna. Os meus netos vão ver as minhas fotos de quando eu tava com a minha filha na barriga. Então, eu acho que tem que ter um sentido. Então, a criatividade, ela vai, sim, até certo ponto. Tem um limite, né? Tem um limite. Nêmora, caminhando pro nosso final, planos futuros. O que a Nêmora planeja? Tem alguma vertente da fotografia que você pensa ainda em explorar, mesmo que seja só para alguma coisa meio esporádica, ou até planos para você como fotógrafa mesmo, um outro estúdio, um outro cenário, né, carreira, o que você visualiza de futuro aí da Nêmora? Eita, falando isso pra sanguínea do sangue quente, a cabeça explode todo dia. Meu marido que lute, menino. Todo dia eu falo assim, amor, tava pensando aqui, nós podíamos fazer isso, nós podíamos fazer aquilo. Todo dia ideia nova. Todo dia. Minha cabeça, ela é bem... Nossa. Mas eu tenho muitos projetos, assim. Alguns que eu sei que vai levar um tempo ainda. Depende, né, da vontade de Deus. Mas alguns que eu sei que é mais próximos. Como eu falei, nós vamos dar uma mudada no estúdio, uma mudada de como a gente vai fazer ali as fotos, do ambiente das fotos ali, a gente vai mudar um pouquinho. Aí eu também quero trazer um estilo de iluminação que eu gosto muito, mas por um tempo eu não fiz ela. Então eu quero trazer esse estilo de iluminação também. Então já é um projeto que eu quero aí, que eu tenho, e eu vou mudar um pouquinho o estilo das fotos. Vamos manter o estilo que a gente tem, mas eu vou trazer um outro estilo junto, que eu acho que tá muito em alta, tá muito forte esse estilo, e é o estilo que eu quero trazer também. Sonhos. Eu tenho um sonho, sim, de construir o meu estúdio. Até agora a gente, como eu falei, estamos mexendo com construção. As pessoas sempre perguntando, já é o estúdio? Não, por enquanto ainda é a nossa casa. Mas eu quero construir, sim, o meu estúdio. Depois que a minha casa estiver pronta, agora a gente vai começar a construção desse novo sonho, que é o estúdio. Que eu sonho no meu estúdio do meu jeito, assim, bem... Eu sonho num estúdio que cada cantinho seja fotografável. Desde o jardim, desde todos os cantos que tiver ali vai ser fotografável. Então, eu sonho com esse estúdio. Uma outra coisa que já me perguntaram muito nas redes sociais, e eu nunca tirei esse projeto do papel, mas eu só quero estudar mais pra isso, é se eu dou curso. Se eu ministro curso. Sempre que eu abro caixinha, sempre vem alguém que está iniciando a fotografia, ou que quer mudar o nicho, ou que quer trazer aí essa identidade pra fotografia. Sempre me perguntam, você dá curso? E por um tempo já passou na minha cabeça, mas eu penso assim, que por mais que eu tenha bastante conhecimento, eu ainda não estou pronta pra ministrar um curso. O dia que eu for ministrar um curso, eu quero que a pessoa desperte como eu despertei. Que seja um diferencial, que a pessoa fala assim, eu fiz o curso com ela e o curso mudou a minha fotografia. Então, eu ainda não, mas eu fazendo esse curso que como eu falei pra você, que eu tenho muita vontade de fazer, esse outro curso, dentre tantos que eu tenho vontade, eu quero pensar em sim começar a ministrar curso, mas não por isso aqui. Às vezes a pessoa pensa assim, se ela quer ganhar dinheiro em cima de curso, mas porque eu vejo, assim, profissionais iniciando em carreiras que têm muito potencial, mas pequenos detalhes não vai. E tem fotografia, eu vejo fotografias, assim, lindíssimas, com detalhes tão pequenos que transformaria aquela fotografia. Até, nossa, eu vou falar que é algo muito pessoal meu, que é até uma dica, digamos assim. Quando a gestante tá ali linda, o look lindo, a luz tá perfeita, posicionada, tá tudo certo, mas a gestante tá com o relógio no pulso. Caraca,
Aquilo ali, pra mim, é um detalhe na minha visão. Como eu falei, eu sou bem detalhista. Que, poxa vida, é um detalhe que você... Porque a fotografia, às vezes, a pessoa olha pra minha foto e fala assim, é um fundo branco e tem uma mulher com a mão na barriga. Qual que é o diferencial? É esses detalhes. É o posicionamento do dedo, do rosto. Tem sempre o posicionamento do rosto, que o rosto vai ficar mais bonito. Acredite que tem um posicionamento que o rosto fica mais bonito, mais fino, o olhar da mãe fica mais bonito. Então, esses detalhes. Então, eu penso que tem fotógrafos que têm muito potencial, mas que às vezes certos detalhezinhos na fotografia ali ia realçar. E muita gente, assim como eu estava, fica perdida nessa questão de trazer essa identidade. Então, eu queria muito poder trazer esse conhecimento para outros profissionais. E então, num futuro, aí é uma coisa que eu penso que se as pessoas quiserem, a gente pode estar montando aí um curso, transmitindo esse conhecimento, porque às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, mas você vai criar um monte de concorrentes, digamos assim. Mas eu não vejo nenhum outro profissional que trabalhe com fotografia como um concorrente. Como eu falei, cada um tem seu nicho, cada um tem o seu estilo. Então, às vezes a partir do momento que você não entrega a mesma coisa que o outro, você não tem concorrente, né? O outro não oferta os seus, ainda mais quando essa questão de fotógrafo tem a questão da identidade, né? Então, da identidade. E eu acredito muito assim, eu acredito muito na pessoa gostar da outra, como que eu te explico? Se simpatizar com a pessoa. Afinidade. Então, às vezes, a pessoa pode entregar um serviço igual ao meu, mas se a pessoa, às vezes, se identificou comigo, com os meus valores, com as minhas crenças, que é algo que eu deixo muito estabelecido no meu trabalho, no meu perfil pessoal, que eu também tenho perfil pessoal, no meu perfil profissional. Faz toda a diferença. Então, é uma coisa que, às vezes, a pessoa acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Então, ela fala assim, eu vou fazer com ela ali porque ela tem o meu estilo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí também. Que bacana essa questão do curso. Eu acredito que quando você lançar vai ser sucesso, com certeza. Amém. Né, Amora? Pra gente fechar, tem uma pergunta que eu sempre faço pros meus convidados. Vamos ver se você stalkeou bem lá, hein? Ai, meu Deus. Se você fosse pedir um conselho pra alguém, pra quem você pediria esse Eu conselho? vi essa. E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria uma foto? Qualquer pessoa. Um conselho e uma foto. Olha, como todo mundo falou, tem muitas pessoas que admiram. Eu vi que muitas pessoas falaram da mãe. Eu pediria um conselho pra minha mãe, eu stalkeei direito, hein? Eu acho que várias pessoas falam da mãe. Teve respostas bem diferentes também. O Silvio Santos, por exemplo, apesar de eu acho que ele é um profissional, assim, a carreira do Silvio Santos é incrível. Tirar uma foto... Tem tantas pessoas que realmente eu admiro, assim. Mas eu acho que o conselho... A foto eu já vou pensar mais, mas o conselho... como eu falei, eu sou uma pessoa que o meu pessoal, ele influencia totalmente no meu profissional. Tanto que quando você me convidou pra vir aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que falar do profissional. Como é que eu vou falar do profissional? Eu tenho que falar do pessoal. Porque como eu falei, eu transpasso no meu trabalho. Não tem como, eu sempre... junto os dois. Então, quando a gente fala assim, a alguém que eu pediria conselho, eu vou te falar para quem eu pediria conselho em um conceito até espiritual. Eu pediria conselho pro meu esposo, pro meu marido. Por quê? Porque o meu marido hoje ele é a minha prioridade. O meu marido vem acima dos meus filhos e é algo bíblico. Os meus pais, eu sou muito grata e eu me inspiro demais no meu pai. Na minha mãe, eles são referências pra mim. Os meus pais, eu tenho 2 pais. É referência pra mim, os meus pais. A minha mãe. Mas os meus pais, eles fizeram uma formação. Eu sou quem eu sou, como eu falei, até das vacas magras e tal. Eu sou quem eu sou pela criação que os meus pais me deram. Mas a partir do momento que eu me casei, eu constitui a minha família, a minha referência é o meu esposo. Então, para quem eu me aconselho sempre, seja nos negócios, seja pessoal, seja sentimental, seja até em mim, fisicamente, é o meu marido. Inclusive, ele me ajudou muito no processo de transição do cabelo. Por isso que eu vou até renovar minhas fotos agora e tal. E eu tinha muita dificuldade de aceitação. E um dia ele olhou pra mim e falou assim, amor, você é uma pessoa, você não é um cabelo. Caraca!
Que soco no estômago. Eu ali, ai meu Deus, como que você consegue me olhar e me achar bonita com esse cabelo? Ele, você é uma pessoa, você não é um cabelo. Então, a pessoa que eu pediria conselho pro meu marido. Tirar foto, essa me pegou muito forte. Eu não sei se eu sei te responder de tirar foto, assim, porque aqui na Terra, por mais que eu admiro pessoas, acho que não tem alguém que eu venere, assim, sabe? Tipo, tal. Tiraria, acho que realmente com os meus pais, com o meu esposo, com a minha família. Eu admiro muitos profissionais, tanto na área da fotografia quanto em outras áreas, pessoas, referências, grandes empresários, sim, sigo, assisto também, mas acho que tirar foto, não. Acho que não tem ninguém que eu tiraria foto. Acho que pra mim, assim, mérito mesmo, assim, é uma mensagem que eu quero deixar fixada aqui pra que todo mundo saiba, assim, que pra mim, meu coração bate forte mesmo. Acho que todo mérito, toda honra e toda glória é ao meu Deus mesmo. Então, aqui na Terra, acho que não tem ninguém que eu tiraria foto, não porque não mereceriam, mas porque a única honra que eu dou mesmo de tudo que eu tenho na minha vida, minha família, minha carreira, quem eu sou, é pra Deus mesmo aqui. Ele é acima de todas as coisas, de todas as coisas. Nêmora, queria agradecer, eu vou entregar o seu kit aqui, a gente faz as considerações finais, né? Você já deu uma olhadinha pra gente fazer a foto. Mas, ó, é um kit ofertado também pelos nossos patrocinadores, aí ó, Solo Mais, Laboratório de Análises Agronômicas, um boné pra você. Muito legal. Então vai uma caixa aí ó, personalizada com seu nome, o QR Code do nosso canal lá depois também. Show. Temos uma caneca aí do Momento Chave Podcast, ó, pra você. Olha aí. Nossa, cafezinho sua personalizado água, agora. Vocês vão ver no Instagram lá, ó. Temos Eu tomando meu cafezinho. um copo térmico da Rolinete, parceiro e patrocinador aqui do Momento Chave Inclusive, Podcast. são meus clientes. Tem muitos registros né? lindos dessa família. Que família mais linda, que Sensacional, neném né? linda. Alexandre, Eles são Bianca, muito... Beatriz. Abraço pra toda a família Rolinete. Exatamente. Temos uma caneta personalizada aqui da Farol, caneta maravilhosa. Essas canetas assim não dá nem vontade de usar, né? Essas aqui tem que guardar. Isso aqui, ó. Chique demais. Gostei. Olha, até a casezinha da caneta. A agenda da Credcis, para você utilizar, fazer uns registros aí também. E uma peça em resina também, ó, personalizada com o seu nome. Muito legal. Essa aqui vai ficar junto com meu troféu ACIRM, meus certificados de cursos. Essa aqui vai estar lá. Ó, agradecer as empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, a Farol, Rolinete, né, Alvorada, Solo Mais, a Credcis e a Master também, que é quem fabrica. E tem mais umas canetas aqui do Momento Chave Podcast também, ó, personalizado ali dentro. Com certeza vocês verão lá no estúdio essas canetas. Caneta é um negócio que você sempre tem, mas você sempre não tem, né? Sempre não tem. Já viu? Ganha, que sempre quando você tá precisa, ali, dá uma caneta, não sempre. tá aqui. Mas aí o bom de ter várias, assim, eu tenho um potinho lá que eu guardo, é que sempre tá por tá ali. Lá, né? Aí as outras pode até, mas essas aqui vai estar lá. Débora, queria agradecer, né, mais uma vez pela disponibilidade sua. Obrigada. De compartilhar um pouquinho, né? Tem muitos profissionais que eu tenho interesse de trazer aqui justamente para mostrar um pouquinho da trajetória, né? Da trajetória e é um pouquinho, né, do que o seu marido falou. Tem uma pessoa aí, né? Muitas vezes a pessoa olha o Instagram lá, né? Só vê foto dos outros. Então é interessante, eu gosto de trazer aqui para o Momento Chave Podcast pessoas para justamente dar essa visibilidade, né, e explorar um pouquinho da mentalidade, né, da Nêmora, né, o que ela pensa. Ali no ensaio é muito raso para conhecer. Exatamente, mas eu queria agradecer e te deixar à vontade aí para você fazer suas considerações finais. Foi uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Até porque você falou, né, todo esse envolvimento com a família, tudo isso toda essa trajetória aí que a gente já teve. Tá marcado na família. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Pra mim foi muito especial vir contar essa história, como você falou. É muito raso ali, só aquele momento do ensaio ou algo assim. E como eu falei, meu pessoal, meu profissional, eles caminham junto. E atrás do meu CNPJ tem um CPF ali. Exato. Como a gente falou, passa perrengue, luta de um lado, luta de outro, mas tá ali pra entregar pra vocês sempre os melhores registros, os melhores momentos e pra ser lembrada. Eu sempre falo assim, que um dia eu posso não estar mais aqui. Mas ali, por exemplo, as suas sobrinhas sempre vão olhar aquela foto e sempre vão olhar com carinho. Então, eu acho esse legado muito importante. E foi um prazer estar aqui, contar um pouquinho aí
da minha história. Desejo você sucesso. Eu sei que esse podcast já é um sucesso. Quando eu falei que eu ia participar aqui, as pessoas, nossa, é o podcast mais badalado que temos. Falei, isso mesmo. E é uma honra estar aqui. Obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada pelo convite, viu? Grato, Nêmora. Grato a todos vocês que acompanharam esse episódio até agora, né, da Nêmora, um pouquinho desse mundo de fotografia, né, trazendo aqui. Futuramente vai sentar aqui comigo também o Flávio, né, que foi nosso parceiro por muito tempo aí, fazendo os melhores registros aí também dos nossos episódios. E para você que ainda não segue o Momento Chave Podcast, estamos tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e também no Instagram, Momento Chave Podcast. Para você que caiu de paraquedas nesse episódio aqui também, a gente tem muito conteúdo sobre a Rondônia Rural Show, a gente estava presente na Rondônia Rural Show, temos mais de 30 episódios aí, vários segmentos diferentes, várias personalidades aqui de Rolim de Moura, de Cacoal, e fiquem atentos às nossas redes sociais para o nosso próximo episódio.